Elias, então, saiu da depressão, né? Agora, daqui para frente, a gente vai ver como que uma pessoa, baseado na história dele, com algumas dicas de psicólogos cristãos, pode ajudar você a tentar sair da depressão de fato. O tratamento de Elias. O tratamento de Elias. O texto que a gente tem usado já várias quartas-feiras é 1 Reis 19. Esse é o texto que nós estamos baseados. E nós já vimos e já procuramos investigar as causas do mal, as causas da depressão. Nós já vimos, procuramos investigar as causas desse mal da depressão. Analisamos também alguns sintomas da depressão. Essa vai ser a sétima. O barulho está grande hoje na rua, hein? Hoje vai ser o sétimo estudo. Esse vai ser o sétimo estudo. Analisamos alguns sintomas, o que estava aparecendo na vida dele de problemas. Procuramos entender também as crises que uma pessoa com depressão vive. Tudo isso a gente já viu. E hoje nós vamos começar a ver o tratamento. Existe uma história de uma menina, o autor aqui conta a história de uma menina que começou a olhar pela janela, o cachorrinho dela morreu. O cachorro da menina morreu e o pai pegou o cachorro e foi levar no jardim para enterrar. Então a menina olhava pela janela e ficava vendo o pai lá, o papá, cavando, onde seria enterrado o cachorro dela. E ela ficou olhando lá o avô dela e falou: minha filha, não fique aqui, vamos para uma outra janela lá da frente da casa. E a netinha foi então com o avô, e o avô colocou ela na frente da janela da frente da casa, onde dava para uma rua, onde passavam pessoas, onde tinha ali alguém cuidando das plantas, das flores, no jardim. Então aquela neta, aquela menina começou a olhar e começou a mudar o semblante dela, e ela começou a olhar e assim, olhando o movimento, e assim que termina a história. Qual é a moral da história então? A história é o seguinte: o avô dela pediu: mude a janela, mude a sua visão, faça uma releitura da sua vida. Antes você estava olhando para uma janela ali da tristeza, do luto, das perdas. Agora mude um pouco a ótica, enxergue por uma outra janela, faça uma releitura da sua vida a partir de outras janelas. Muitas vezes a pessoa em depressão, ela só olha aquele problema, só olha aquele ângulo, mas o ideal é você olhar para outras janelas, né? Não olhe mais para a janela da perda, da nostalgia, da insegurança, do medo. Esses são alguns sintomas de uma pessoa de depressão. Então, o autor convida a gente a olhar para outras janelas. E diz também para a gente tomar atitudes. O texto está escrito lá, olha, 1 Reis 19, 5 diz: eis que um anjo tocou nele. Ele estava lá triste, cabisbaixo, não conseguia dormir direito, estava desanimado. E um anjo veio, a Bíblia diz que um anjo veio e tocou nele. Olha lá. Depois de se deitar debaixo da giesta e dormiu, e de repente um anjo tocou nele. Então o anjo chegou e falou para ele: Elias, toma uma atitude. Olha, você não pode estar assim. Então o anjo apareceu lá para que ele tomasse atitudes decisivas. Quando a situação for boa, desfrute dela. Isso é uma frase de um autor, Viktor Frankl. Ele falou o seguinte: olha que frase interessante. Quando a situação for boa, desfrute dessa situação. Curta o momento, aproveita bem esse momento bom que você está vivendo, desfrute desse momento. Quando a situação for ruim, transforme-a.
Então tem gente que olha para a situação ruim, ela fica paralisada, ela olha, fala que não vai mudar, que as coisas não estão bem, que sempre está tudo errado, não estão... Então ela não faz nada para mudar a situação. Então ele diz isso. Quando estiver tudo bem, desfrute do momento. Quando estiver ruim, tente transformar esse momento. Ele continua falando assim, quando a situação não pode ser transformada, e realmente tem situações que às vezes é muito difícil de transformar, de mudar. Mas aí ele diz o seguinte, transforme-se você. Se tem uma situação que você está passando que não tem como mudar, então você tem que mudar. Você que tem que se reinventar. Você que tem que tentar superar aquilo. Então, se uma situação não consegue, você pode mudar você. O teu pensamento, a tua fé, o teu ângulo, tuas janelas. Você consegue mudar. Então, em primeiro lugar, primeiro tratamento de Elias. Primeira coisa que ele explica aqui. Recorra à proximidade de Deus. Não tem como uma pessoa sair da depressão e realmente sair dela mesmo sem a ajuda de uma força superior, daquele que nos criou, daquele que conhece a gente por dentro mesmo. A gente pode falar tudo para o psicólogo, a gente pode falar tudo para o pastor, mas quem conhece tudo que está lá dentro mesmo é o Senhor, é o nosso Deus. Então a proximidade com Deus vai ser o tratamento. A proximidade com Deus vai ser o início da cura. A dependência de Deus, a oração, a entrega. A oração e a entrega. A dependência de Deus é um dos primeiros passos para a cura. Entender que o Senhor está controlando tudo que acontece. Porque eu sou um pouco assim, eu gosto de fazer, hoje eu fiz muita coisa, irmão, muita coisa diferente. Respondi gente pelo celular, estava fazendo ementa do seminário, estava estudando aqui o livro, e depois estava fazendo outra coisa, aí chegou mais gente, eu tive que atender. Eu fiz muitas coisas hoje. Eu penso assim, eu consigo, mas às vezes você não consegue. Tem horas que eu tenho que estar totalmente dependente de Deus. É o que eu falei hoje para a secretária. A gente está divulgando o curso e a gente não está dando conta de responder todo mundo. E a gente não sabe se a pessoa vai fechar ou não. Eu parei para a irmã, para tudo. Vamos orar. Nós somos dependentes de Deus. Se tiver que vir 30 alunos, vai vir 30 alunos. Se tiver que vir 20 alunos, vai vir. Se tiver 60, vai vir. Nós somos dependentes de Deus. Não adianta o nosso esforço humano. Nós temos que conseguir, mas precisamos. Calma. Nossa dependência está no Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Então, uma pessoa que está assim, com problema, tem que ter sua confiança em Deus dessa forma. José, por exemplo, agora eu quero ajuda lá do Data Show. Gênesis 50, 20. José, por exemplo, José do Egito, uma outra história, diz que ele tinha todos os motivos para não acreditar na dependência de Deus. Mas olha o que José diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus planejou para o bem, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salvo hoje. E Gênesis 45, 7, um pouquinho anterior. Então olha o que ele disse: Deus, mesmo que vocês estiverem fazendo mal contra mim, Deus planejou o que é bom. E Gênesis 45, 7, Deus porém me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhe a vida com grande livramento. Então, de todos os que José passou, foi jogado num poço, foi vendido, depois foi escravo, depois foi preso. Ele tinha todos os motivos para crer que ele não ia sair dessa situação.
Só coisa ruim, só coisa para baixo, só coisa para entrar em depressão, só invertério, nada dava certo. É igual Jonas, né? Estava indo para baixo, tudo errado. Ele não tinha motivo para acreditar no poder superior, mas ele acreditou. E ele conseguiu então salvar o Egito, o povo do Egito, salvar os seus irmãos, toda aquela região, porque ele creu nas promessas de Deus. Então vale a pena recorrer à proximidade de Deus. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. David Brenner, quem foi David Brenner? Quem estuda missiologia, missões, conhece David Brenner. Foi um grande missionário batista entre os índios norte-americanos. Irmãos, os índios norte-americanos eram selvagens. Quando o pessoal da Inglaterra foi colonizar os Estados Unidos, os ingleses foram para os Estados Unidos, eles fizeram as colônias, foram muitos crentes batistas para os Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos é um dos países mais batistas que tem, por causa da colonização dos ingleses. Então, no meio desses pastores, tinha um missionário chamado David Brenner. E missionário sabe como é que é, tem que sair evangelizar. Ele viveu entre 1718, ele nasceu em 1718 e morreu em 1747. Ele morreu com quantos anos? Nasceu no ano 18 e morreu no ano 47. Nem 30 anos. Ele viveu pouco. Morreu cedo. Mas a obra dele entre os índios americanos foi curta, mas o seu legado foi grande. E ele era conhecido como alguém muito doente, e ele vivia doente e mesmo assim ele pregava. E ele, diziam os estudiosos, que ele tinha depressão. Ele era depressivo. E ele escreveu uma carta que diz assim, o John Piper afirmou, quando ele escreve umas palavras sobre o missionário David Brenner, que sofria de depressão. Diz assim: se alguém começar a se perguntar se tal submissão à vontade soberana de Deus em todas as coisas não acaba por produzir um fatalismo passivo, tudo o que precisa fazer é olhar honestamente para a vida de David Brenner. Tal submissão produziu o oposto. Ele foi capacitado a prosseguir diante dos obstáculos imensos, com uma confiança de que Deus estava operando a seu favor em cada provação. Isto, pela graça, posso dizer no presente, com respeito à vida e à morte, que o Senhor faça comigo o que for da sua vontade. Se eu tiver que morrer, eu quero morrer segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque ele ia enfrentar os índios selvagens, e numa dessas ele morreu. Mas ele foi pregar. Mesmo com depressão, ele cria que poderia prosseguir e superar todos os obstáculos. Ter uma coragem sobrenatural para enfrentar a própria depressão e os obstáculos da vida. Mas por que ele conseguiu, missionário? Porque ele confiava em Deus. Ele se aproximava de Deus. E o autor fala sobre esse toque desse anjo, né? O anjo tocou em Elias. Ele fala um pouquinho mais sobre esse toque do Senhor. Esse toque do Senhor pode ser o toque do próprio Deus falando ao seu coração essa noite. Deus falando com você, tocando no teu coração. Mas esse toque do Senhor pode ser um anjo. No caso de Elias foi um anjo. Pode ser um amigo que você tenha. Pode ser um médico que você vai consultar. Esse toque do Senhor pode ser uma ocasião, uma oração numa igreja. Esse toque do Senhor pode ser de várias formas, tá? O importante é o seguinte: você precisa receber esse toque. Você precisa aceitar. Você precisa aceitar receber uma oração. Geralmente a pessoa em depressão, ela não quer ver ninguém, né? Ela acha que não precisa de ajuda,
ela acha que ela vai conseguir sozinha, mas não, é preciso o toque do Senhor, receber uma visita. O Consolador precisa receber esse Consolador. O Espírito Santo Consolador, ele toca nas partes escuras dos porões da alma. Tem lugares que ninguém consegue tocar, mas o Espírito Santo de Deus consegue tocar. Então a gente precisa deixar o Espírito Santo tocar nessas partes escuras dos porões da alma. E aí eu lembro de Jonas. Jonas fugindo da presença do Senhor, Deus falou para ele ir para um lugar, ele foi para o contrário, entrou num barco. E lá no barco, então, ele foi lá para o porão, lugar mais escuro. E a Bíblia diz que o barco naufragou, eles jogaram o Jonas para fora do barco, e depois ele foi engolido por um grande peixe, e ele foi levado lá para as profundezas do mar. Então ele desceu lá nas profundezas da alma dele, dentro dele mesmo. E lá no ventre do peixe ele orou ao Senhor. E recebeu esse toque. Ele se lembrou do Senhor. Nesse caso da dependência de Elias, do caso da depressão de Elias, Elias iria morrer. Ele iria morrer. Se não fosse o toque do anjo. Então, Deus teve misericórdia dele, e quando Deus tocou pela graça dele. Ele não merecia, mas Deus foi visitá-lo, e o anjo tocou nele, e ele foi abençoado. O toque da graça de Deus. Todos nós recebemos um dia esse toque da graça de Deus. Nós não merecemos, mas um dia Deus tocou no nosso coração, Ele tocou no nosso ombro. Falei, ei, venha para mim. Ei, vem cá, venha para próximo de mim. E Deus tocou na vida da gente. Quando Deus toca, algo novo acontece. É impossível onde Deus está e Deus tocar numa pessoa que não mude as coisas para ela. Algo belo acontece. Algo transformador acontece. Então por isso que a gente precisa estar junto de Deus. Então a primeira maneira da pessoa sair da depressão é recorrer a estar próximo de Deus. O anjo chegou para ele e falou para ele o seguinte: depois do toque do anjo, tem que ter uma vontade de reagir. Então o anjo tocou e falou: levante-se, limpe o rosto, levante-se, você é homem de Deus, levante-se. E um outro profeta que teve depressão também foi Jeremias. E Jeremias diz lá no seu livro Lamentações, abra sua Bíblia aí, Lamentações 3:21, é um texto bem conhecido, que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha lá, meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem. Cadê? Não, volta. Lamentações 3:21. Isso, perfeito. Todavia, vamos ler, irmãos? Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Passando aí? Está passando? Leiam para mim então, irmãos. Então o anjo tocou nele e podia muito bem ter dito isso: Elias, lembre-se do que pode. Eu vim aqui para te trazer esperança. Minha palavra para você hoje é para te dar esperança. Pode deixar esse texto de Lamentações aí na tela. É a psicologia de Deus aí agindo. Quer sair da depressão? Comece a ter esperança, lembrar das coisas boas. A névoa do pensamento depressivo vai saindo e vai dando lugar às causas da palavra de Deus. Vai ouvindo a palavra de Deus, vai entrando e vai saindo a névoa. Então, para sair da depressão, precisa ter esse contato com o Senhor.
O Salmo 63, verso 3 também fala isso. O que diz o Salmo 63, verso 3? O teu amor leal é melhor do que a vida, por isso os meus lábios o exaltarão. Então, a sutileza da extensão da graça de Deus. Então, o salmista entende o amor leal de Deus. Ele sabe que Deus está ali para ele gerando vida. Então, o que é a depressão? É morte. O que é a palavra de Deus? O amor de Deus é vida. Então, o amor de Deus dá a vida. A comunhão com Deus é vital para o coração, é o remédio. Então, para sair da depressão, a pessoa precisa sentir a extensão desse amor da graça de Deus. É o oxigênio espiritual da vida, é o respirar. Então, quando alguém está passando um pânico, quando alguém está muito triste, ela começa a ter falta de ar, não é isso? Já viu gente com falta de ar? Esses dias eu vi uma situação lá que a pessoa teve uma coisa grave, uma notícia muito ruim, aí ela sentiu, aí colocaram ela no chão, colocaram a mão no peito dele, respira, não fala, respira, solta, respira, solta, para oxigenar, porque a pessoa estava tendo um problema sério. Então, para a pessoa com depressão, o oxigênio espiritual é o amor leal de Deus. É melhor do que a vida. Por isso que Jesus é a vida. Agora, indo para o final, irmãos. Quais foram as primeiras iniciativas? Então, nós lemos em 1 Reis 19:5. O anjo disse, tocou nele e disse, levante-se. Levante-se. E algumas coisas importantes é preciso ser feitas. Primeiro, ele estava falando o seguinte, precisa ter esforço próprio. Esforço próprio. Alguém vai te ajudar, sim. Alguém vai te levantar, alguém vai te guiar, alguém vai te ouvir, alguém vai estar te ajudando, mas precisa ter esforço próprio. A pessoa tem que fazer a parte dela. Alguém vai fazer a parte dele, é igual o pastor. Eu vou orar, a pessoa quer sair de uma situação, vamos trabalhar, vamos junto. Eu estou junto com você, eu estou orando por você. Eu vou fazer a minha parte, mas você tem que fazer a sua. Não tem como eu fazer a tua parte. Então tem que ter um esforço próprio para sair da depressão, para você fazer os exercícios. Faça o que é possível. Eu não tenho apetite, eu não consigo comer um prato todo, mas eu posso comer 1/3 do prato. É melhor do que não comer nada. Então quem está com depressão não consegue andar 100 metros, mas pode andar 30 metros, pode andar devagarinho. O que importa é tentar, fazer um pouco. Então precisa fazer o que for possível fazer para sair da inércia. Outra coisa, aceitar a oferta do tratamento. Tem gente que não aceita ajuda. Eu estou bem, está com depressão, está com tristeza, está com melancolia, está com estresse e está dizendo que está tudo bem. Ou a pessoa vai ajudar, não preciso mais. Então, tem que aceitar a oferta do tratamento, aceitar ajuda. Precisa aceitar. É mais do que somente o acompanhamento espiritual. O acompanhamento espiritual, com certeza, se a pessoa é da igreja, se ela tem um pastor, ela vai ter. Ela vai ter tratamento espiritual. Mas tem casos que vai além do espiritual. Aí precisa... Eu vou dar algumas dicas daqui a pouco aqui. Mas precisa de um psicólogo, precisa de um psicanalista, precisa de um outro tipo de tratamento. Às vezes é um tratamento energético. Como é que eu vou dizer? Aquele tratamento com massagens e outras coisas, né? Eu não esqueci o nome agora, mas tem vários tratamentos sem ser o espiritual, porque tem gente que acha que tudo é espiritual e nem tudo é só espiritual, tá? Nós devemos lembrar que nós somos uma tríade, ou seja, corpo. No tratamento para depressão, nós temos que enxergar a pessoa em 3 facetas: o corpo,
a alma e o espírito. A Bíblia já fala sobre isso, né? A Bíblia já tem vários textos que falam do corpo, alma e espírito. Então, quem vai trabalhar para sair da depressão tem que entender isso, tem que tratar o corpo, tratar a alma, as emoções e a parte espiritual, tá? E dentro de todo esse caminho de tratamento, e tem que ter o tratamento da fé, acreditar, crer em Deus que vai sair, sempre. A nossa palavra aqui na igreja, eu como pastor, sempre acredito que a pessoa pode vencer qualquer tipo de problema, vencer o pecado, vencer o vício, vencer a depressão, vencer a pornografia, vencer a tristeza, vencer o luto, sempre vencer. Nós temos que crer que pela fé a gente vai vencer todas as situações. Durante as primeiras iniciativas precisa ter isso. Agora, quais são as etapas que a gente aprende com Elias para a reanimação? A reanimação. Primeiro, irmãos, aí vai mexer com muita gente agora, hein? Hábitos no sono. A gente acha isso bobagem. Muitas coisas que eu vou falar aqui, você falou, pastor, mas isso é bobagem. Mas se você for analisar, quantas pessoas não conseguem dormir direito? Quantas pessoas acordam no meio da noite, não é para orar não, acorda e não consegue dormir mais. Ou acorda muito cedo, dorme pouco. Distúrbios do sono. Então, todos dizem que as etapas para vencer isso é ter horários certos para dormir e para acordar. Horários. Segundo, reduzir a cafeína. Teve uma época aqui na igreja que a gente fez alguns jejuns. Nós estávamos num ano lá de santificação. Foi muito bom aquele ano, inclusive, hein? Tenho muita saudade daquele tempo lá. A gente fez muitas vigílias de oração e fizemos jejuns, a igreja toda fazendo jejum. E um dos jejuns que mais foi difícil, que mais as pessoas mandaram um zap para mim falando, pastor, mas eu não consigo ficar sem meu café. Porque a gente fez um jejum só de beber água. Não podia beber refrigerante, nem suco, nem café, nem nada. Era o jejum só com água, só beber água. E teve muita gente que não conseguiu, irmãos. Principalmente os viciados em café, cafeína. Trincados no café. Não consegue trabalhar sem antes tomar um café de manhã cedo, puro, aquele café puro. E que se não tomar, começa a ficar tremer assim. Não sei se tem gente aqui assim. Mas os psicólogos e médicos, todo mundo diz que a pessoa com depressão precisa reduzir a cafeína. Outra, procurar estar em ambiente arejado. Não ficar dentro de quarto fechado, no escuro, sem ter uma janela. Procurar sair, pegar ar livre, ter ambientes claros, ambientes abertos. Importante. Ter uma cama apenas para dormir. Pastor, que coisa ridícula. Mas observe bem, às vezes você vai para a cama e fica ali no celular, ou fica estudando, ou fica trabalhando no notebook, ou fica comendo, assistindo série na cama. Ele diz o seguinte, deixa a cama, é um lugar tão sagrado, a cama é um lugar de descanso para você. Então, deixa a cama ali só para aquele momento, não faça outras coisas. Só os casais aí que são bem casados que podem fazer outras coisas. Mas não trabalhar, não ficar com o celular, não fazer outras coisas na cama, porque a cama é um lugar onde você deve ter o psicológico, deve deitar no travesseiro. Eu falo isso para a Priscila toda hora. Falo assim, agora, daqui 5 minutos eu vou estar dormindo, eu falo para ela. Porque ela tem mais dificuldade no sono para dormir. Não é por causa do meu ronco, não. É por causa da hiperatividade que ela tem, ela não consegue desligar. Isso é muito sério. Muito sério, irmão. A gente acha que é bobagem, mas não é. Tá? Isso tem a ver com a depressão. O sono. Então eu digo para ela assim, eu faço eu oro, lógico, eu peço para Deus, mas eu faço uma reprogramação mental.
Eu programo a minha mente e digo para ela, olha, daqui 5 minutos você vai estar dormindo. Talvez eu não esteja em 5 minutos, mas em 10 eu vou estar. Eu falo para ela, ó, tchau meu amor, dou um beijo, né? Boa noite, durma em paz. E ela fica lá e eu falo, ó, daqui 5 minutos eu já não vou estar mais acordado. Que eu quero dormir. Meu corpo precisa descansar. Eu preciso restabelecer as minhas forças. Isso é sagrado, irmãos. O sono é sagrado. A pessoa que tem uma boa noite de sono, ela não entra em depressão não, tá? Outra coisa, reduzir o álcool. Isso aí para nós, acho que não cabe, né? Os crentes, reduzir o álcool, mas é uma das coisas. Agora uma coisa, 1 Reis, agora vamos para a Bíblia, né? Então o pastor está falando aqui, você vai falar, mas pastor, e a Bíblia? 1 Reis 19, 5b. Vamos ver. Primeira Reis 19, 5. Até o 8. Toma agora, 19, 5. E deitando-se, dormiu debaixo de um zimbro. Sobe que o anjo tocou e lhe disse, levante-se e come. Ele olhou e viu, à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. 6, né? Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo voltou segunda vez, tocou-lhe e disse, levante-se e come, pois muito longo será o seu caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. É isso. Então, quais são as outras dicas? Boa nutrição. Boa nutrição. Irmãos, isso aí é sagrado também. Tudo que a gente come. Procure. O que é boa nutrição hoje, resumidamente? Procurar evitar comidas industrializadas. Procurar comer comidas frescas. Coisas naturais, frutas. Eu brigo muito com a minha empregada, né? Eu falo para ela assim, pode comer a laranja, quer o limão espremido, quer uma manga? Pode pegar, quer que eu estou cortando ali, se você quiser, pegue esse mamão, não como fruta. Falei, meu Deus do céu, não come nenhuma fruta. E o filho também, ela ensina o filho também a não comer fruta. Falei, misericórdia, e as vitaminas? Para onde vão as vitaminas? Aí só come o quê? Miojo, hambúrguer, joelho, mortadela, refrigerante. Irmãos, o câncer, ele reproduz em ambiente ácido, nas células cancerígenas. Já está provado que elas têm que ter nutrientes. E qual é o nutriente da célula? As vitaminas. A gente tem que comer comidas que vão dar vitamina E, vitamina D, todas as vitaminas, zinco, magnésio. Enfim, eu não vou dar aula de nutrição, eu busco muito isso, uma boa alimentação. Tá? É certo que não é todo dia, às vezes você pode abusar um pouquinho, mas todo dia não pode comer comida ruim. Então, ali ele acordou e viu uma comida lá que prepararam para ele sob brasas. Legal, bom. É lógico que aquele pão daquela época não tinha a farinha que tem hoje. Essa farinha nossa é a pior farinha que tem, farinha do pão. Eu evito super comer pão, eu não como mais pão em padaria. Eu só como pão às vezes quando eu como um hambúrguer um hambúrguer bom, né? Com a carne boa, e daí vem o pão. Eu só como pão assim, mas eu não compro mais pão. Então tem que evitar. Eu sei que muitos brasileiros adoram pãozinho, né? Teve um irmão esse dia que falou comigo, pastor, eu não consigo ficar sem pão. Eu adoro pão. E aquele pão mesmo que crocante, né? É gostoso mesmo, eu também gosto, mas não faz bem, meu amigo.
Passou dos 50 anos, você tem que começar a ter uma vida mais regrada, não tem jeito. Então, isso ajuda bastante. E exercícios, né? Irmãos, esse assunto eu me empolgo, está na hora de terminar, né? Mas praticar exercícios. Depois que ele se levantou, o anjo falou: você vai fazer uma viagem longa, você vai caminhar. Você precisa caminhar, Elias. Você precisa fazer com que o teu sangue circule. Você está muito parado, você está dormindo embaixo do zimbro aqui, está desanimado. Você tem que andar. E ele andou 40 dias e 40 noites. Então fez exercício. Agora, exercícios leves, irmão. Não é fazer exercício pesado, não. Exercícios leves. O irmão aqui, eu vejo, ele faz exercício pesado, mas ele é jovem. Não é para levantar muito peso, não. É fazer só aquela caminhada leve, um alongamento, né? Esticar a coluna, esticar a perna, que vai enferrujando mesmo. Então isso aí tudo, e dá mais do que provado, que quem faz exercício físico regularmente não entra em depressão. Não entra. Tá? Usar roupas claras, leves, roupas alegres. Tem gente que adora só vestir preto, roupa preta, tudo escuro. Não, quem quer sair de depressão começa a usar roupas mais claras. Não visitar lugares nem ambientes de sofrimento. Quem está em depressão não pode ir em hospital, não pode ir em cemitério, não pode ir em lugar de luto, lugares tristes, tem que estar em lugares mais alegres. Evitar ambientes escuros e solitários. Ouvir pessoas que amam você. Isso é importante. Ouvir as pessoas que amam você. Isso é muito importante. E por último, não ter medo de fazer perguntas. Porque muitas vezes a pessoa não é bem resolvida, ela não quer mexer em assuntos pessoais, ela não quer remover assuntos antigos que estão causando a depressão. É como se fosse uma agulha na mente, no coração, que está fazendo a pessoa sofrer, mas ela não fica, mas por que eu estou sofrendo? Aí eu sei por que é, por causa daquilo, mas ela nem faz essa pergunta por que é, ela não quer mexer com aquilo, então ela vai ficar naquele ciclo de sofrimento e não vai sair sozinha. Então, amados irmãos, nós vimos então a primeira parte de como que Elias saiu da depressão, mas não terminou, nós vamos continuar na próxima quarta-feira um pouquinho mais sobre isso, tá? E tem outras dicas muito importantes que a gente aprende na história do profeta Elias para sair da depressão. E aí a gente vai focar nisso. Espero que esta noite essas dicas, esses textos bíblicos possam ter clareado vocês, ou para sair da depressão ou para nunca entrar nela, né? Prevenir. Esse é o meu desejo aqui essa noite para a sua vida, para as nossas vidas. É assim que eu tenho feito, irmãos. Motivos, problemas, crises, perdas, decepções, todos nós temos. Eu tenho muitas delas, muitas. Mas como é que eu não deixo isso me alcançar? Fazendo tudo isso aí. Olhando para a vida com esperança, me aproximando de Deus, do contato com Deus, me entregando para Deus toda hora, ouvindo pessoas que me amam, fazendo perguntas sobre a minha vida. Será que eu estou errado? Se eu errei, aonde foi que eu errei? Eu quero resolver, para eu não ficar com esse peso. Então, assim que eu faço, irmãos, para jamais entrar na depressão. Que Deus então nos abençoe, amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos estar orando nesta noite. Você está ouvindo esses estudos e quem sabe você está vivendo alguma coisa parecida com essa. Você está passando por um grau, está começando a sentir alguns sintomas. E você ouviu essa palavra. Coloque a sua vida agora nas mãos de Deus e fale com Ele. Diga o que você está passando. Por que você não consegue dormir direito? O que está te preocupando tanto? Coloque nas mãos do Senhor agora. Peça para Ele te ajudar a ter uma vida mais regrada, alimentações
com alimentação melhor, com exercícios, com esperança, com motivação. Pai bondoso, nesta noite eu quero orar pelos meus irmãos, para que essa mensagem, esse estudo possa alcançar vidas preciosas, possa animar, possa mostrar uma luz, um caminho, para sair de qualquer crise, qualquer desapontamento. Ó Deus, transforma o coração dos irmãos, para a mais leve depressão ou a mais profunda depressão, faz eles saírem dessa crise, ó Pai. Preenche a alma dessa pessoa, tira todas as áreas escuras, as névoas que podem estar ofuscando a vida dessas pessoas, e traz a tua luz, traz o teu amor, traz a direção, ó Deus. Esses estudos que temos feitos aqui nas quartas-feiras têm trazido isso para o nosso coração, tem nos prevenido desse mal do século, ó Pai. Ajuda os irmãos, as irmãs que estão passando por isso a buscar ajuda, a saber que aqui na igreja tem pastores, tem psicólogos, tem pessoas que vão estar orando por elas, que amam elas, que a gente possa receber mais pessoas aqui com problemas. Sim, ó Deus, a nossa igreja quer receber pessoas com problemas, pessoas pecadoras, pessoas que querem buscar ajuda, sim, e nós queremos ajudar essas pessoas, ó Pai, através da tua palavra. Dá-nos saúde, ó Pai, dá-nos saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, Senhor. Fortalece a nossa igreja, cada vida, cada jovem, cada casal, cada mulher, ó Deus, fortalece a elas, e que, ó Deus, o Senhor continue nos curando, continue nos ministrando, para a honra e glória do Senhor Jesus, que nós oramos, hoje e sempre. E todo mundo diz, amém, Senhor Deus.